Salve pessoas, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço, a estrutura de desenhar olhos. Acho que isso é muito importante para dar a alma para o desenho de vocês. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês também aplicarem aí no tipo de desenho que vocês fazem. Independente de qual vertente vocês trabalham artisticamente, a estrutura do desenho é muito importante vocês entenderem, não somente olhar e copiar, mas entender a estrutura, e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos direto para o vídeo. Não esqueçam de deixar uma curtida e se inscreverem no canal, que isso me ajuda bastante. Vamos lá. Então, galera, estamos aqui no Procreate, tá? Mas tudo que eu tô fazendo aqui vocês podem fazer também no papel, é a mesma lógica. Eu, inclusive, tenho aqui também um livro que eu acho que é super legal para vocês adquirirem. É um livro que fala sobre anatomia artística, então tem várias versões dele. Eu tenho algumas aqui e vou me basear nele também para a gente conseguir demonstrar para vocês aí da melhor forma como que a gente vai montar a estrutura, desse desenho que a gente vai fazer. Lembrando que tudo a gente resume em formas e tenta chegar ali no melhor resultado a partir do simples, Do simples a gente consegue criar o complexo. Então vamos lá. Então aqui no iPad, eu vou usar um pincel lápis 6B, então já é a mesma lógica do lápis mesmo, É só mais facilidade de poder desenhar no iPad. E escolhi a cor vermelha para ser uma base e dar uma diferenciação assim no contraste, Mas como que eu montaria a estrutura desse olho? E assim, galera, começando, pelo básico, a gente tem que resumir o que a gente está vendo em formas. Então, sempre que a gente resumir o que a gente está vendo em formas, facilita muito a nossa vida quando a gente vai desenhar algo. O olho, nada mais é do que uma esfera e ele tem mais uma elipse dentro dele ali, então isso faz com que a gente tenha essa pálpebra na frente do olho, numa perspectiva de um objeto se encaixando em outro. Então isso vai fazer com que a pálpebra esteja se adaptando ao formato do olho, que é uma esfera. Então, reforçando mais uma vez, gente, o olho, ele é basicamente um círculo, e a pálpebra, o que acontece? Ela está sobrepondo esse círculo. Então, por isso que ela vai cobrir, esse lado aqui do nosso olho. E aqui embaixo também. Agora eu vou começar a definir melhor as formas com sombreado e vamos lá. E assim, galera, agora a gente vai começar a fazer o sombreado, tá? Que vai definir melhor as formas, então vocês não precisam se preocupar tanto no rascunho, no esboço, ficar tudo perfeito, Vocês podem ver que a estrutura, ela tá montada, mas tá bem longe do que eu realmente visualizo como arte final. Então, é um processo. Agora a gente vai pro sombreado. Eu vou usar esse pincel aqui, tá? Enfim, ele deixa um sombreado um pouquinho mais assim, ó, esfumaçado. Então é esse aqui que eu vou usar. Mas caso vocês vão usar com um lápis, vocês simplesmente vão usar o lápis mais na lateral. Assim vocês conseguem fazer um sombreado mais suave e também usar acho que um 2B seria um bom sombreado, ou até um HB para vocês poderem usar um sombreado mais leve, tá? Sem deixar muito manchado. E vamos lá. Uma dica importante é sempre pensar no volume, não só nas linhas que vocês estão vendo. Então, o sombreado ele deve acompanhar a forma tridimensional, como eu já estivesse acariciando a superfície com o lápis. Então, eu basicamente começo com algo mais suave, vou já procurando ali, onde eu estou vendo que está mais escuro, onde eu estou vendo que está mais claro.
eu tento chegar num meio tom inicialmente para a gente conseguir, enfim, dar um andamento da melhor forma. Então, assim, né, galera, do básico, lembrando sempre, o básico, a gente consegue criar aí o complexo. Então, assim funciona. Então, assim, agora eu vou dar mais uma refinada, né, algumas coisas, aumentar um pouquinho o contraste, tentar botar um pouco de texturas também. Não quero ser algo muito complexo aqui, né, mas, assim, vocês entendem que a estrutura do olho, então sempre lembrem que ela é uma esfera, né? Acho que isso já vai ajudar bastante vocês a entenderem. E aqui a pálpebra vai passar por cima disso, assim como aqui também. E isso já vai dar essa base de entender, né, como que vocês vão encaixar a pálpebra no olho. E claro que isso também vai depender da posição, né, que o olho está. Então sempre vai mudar, vocês têm que pensar nessa perspectiva também, de se a pessoa está olhando para frente, se está olhando para o lado. Ó, aqui vocês conseguem ver que o olho ele vai acompanhando sempre a cabeça, ele está sempre em posições diferentes, perspectivas diferentes. Isso vai mostrar partes do olho ou não vai mostrar partes do olho, como aqui, ó. Vocês podem ver que está bem pouquinho aparecendo do olho. Então tudo isso faz diferença de vocês entenderem a perspectiva das coisas. Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui para finalizar e vou mostrar para vocês como ficou. Bora! E aqui, galera, o final desse desenho. Prática rápida, tá? Eu levei cerca de 40 minutos. Vamos ver aqui. Desde o começo. Levei cerca de 1 hora aqui para fazer esse desenho. Mas só para vocês verem todos os passos aí, né? Então, assim, primeiro, né, a gente monta o básico, a estrutura, o que a gente tá vendo, resume isso em formas, tá? Para depois a gente começar a detalhar, fazer o sombreado. Então eu começo sempre com uma cor meio tom. Então depois eu vou escurecendo mais ou clareando mais, tá? Às vezes a gente vai... tem que aprender a observar com mais profundidade as coisas. Então isso me permite errar. Não se preocupem também se errar algum detalhe, se no começo estiver incomodando. Cara, a gente vai refinando conforme vai passando esse processo, né? Então isso não é algo que deve estar impedindo vocês, caso vocês errem em algum momento, alguma coisa do tipo. Vão testando, vão estudando, vão praticando e isso vai ajudar muito vocês. Valeu? Se gostou do tutorial, se quer ver mais outras, né, artes relacionadas a tutoriais, tem alguma ideia específica aí, pode me mandar. E é isso, gente. Muito obrigado. Se inscrevam no canal e até mais.